O colapso da União Europeia, que é um colapso do imperialismo, não é um colapso simplesmente de uma estrutura jurídica, é uma crise profunda de todos os principais países imperialistas do mundo, ele é um fato em si, né, revolucionário. Ele debilita de maneira bastante clara a dominação imperialista, né, cria obstáculos adicionais, desagrega a unidade do imperialismo, desagrega os regimes políticos imperialistas dentro de cada país, né, e tudo mais. Agora, uma coisa que a gente deve também assinalar é o seguinte, que do ponto de vista imediato, os beneficiários dessa crise estão sendo os partidos de extrema-direita. À medida que a crise evolui, né, os partidos de extrema-direita aparecem como os opositores do regime da União Europeia, de um ponto de vista nacionalista, porque, é claro, né, a extrema-direita europeia é sempre nacionalista. Ela é uma força que tem esse fundamento fundamental. Ele se apoia no Estado nacional de cada um dos seus países, né, e se apoia na defesa do imperialismo local. Por isso ela aparece também confrontada com esse cosmopolitismo, com esse internacionalismo aparente do grande capital, que são os banqueiros, né? Quando a situação começa a ficar cada vez mais dura, né, até um setor da burguesia se desloca para a extrema-direita, que está acontecendo em todos esses países, e começam a apresentar uma saída que, em último caso, né, vai envolver duas componentes fundamentais para a recuperação nacional. O disciplinamento total da classe operária, como fizeram os regimes fascistas na década de 30. Né? Esse é um componente chave. E fica claro isso daí porque o esquema da atração da mão de obra estrangeira vai sendo cada vez mais contestado dentro de cada país, o que vai levar a que você tenha que se apoiar na mão de obra nativa, e para poder recuperar o país vai ter que impor uma ditadura sobre essa mão de obra muito profunda, uma liquidação das organizações operárias e tudo mais. Segundo lugar, né, esse nacionalismo também, em perspectiva, significa que haverá, né, e já está havendo na realidade, já está colocado esse problema, uma competição, uma concorrência cada vez mais intensa entre os países imperialistas. E essa concorrência, nós sabemos, né, ela termina no enfrentamento militar desses países. Esse enfrentamento militar já se manifesta nas colônias. Né, num primeiro momento, o imperialismo procura derrotar os governos de tipo nacionalista dos países coloniais, e num segundo momento eles vão lutar entre si para abocanhar aquele mercado que eles criaram conjuntamente através das guerras coloniais. Então, por exemplo, nesse momento há uma certa unidade, há também muita divergência, né, entre os europeus na crise da Síria, da Líbia, do Iraque, europeus e norte-americanos. Uma vez que eles consigam impor um regime imperialista, aí a luta vai se desenvolver, já existe de maneira mais ou menos encoberta, entre os próprios países imperialistas pelo controle daquele mercado. E os governos de extrema-direita são governos que defendem o quê? A levar essa competição, essa concorrência às últimas consequências. Ou seja, o enfrentamento militar entre os países imperialistas. Né? Alguém poderia dizer o seguinte, mas então não é negativo, porque o desmoronamento da União Europeia vai levar, é uma coisa que abre caminho para a guerra, que é o que muitos setores imperialistas fazem. Não, de fato, abre caminho, mas esse caminho está sendo aberto pela própria União Europeia. Como a crise capitalista leva, né, a um agravamento da crise em cada país, uma liquidação da margem de manobra democrática, né,
uma liquidação da margem de manobra para pactos de convivência, que seria assim, bom, você ganha, eu ganho, você ganha mais, eu ganho menos, aqui, ali você ganha menos, eu ganho mais. Então, dependendo da relação de força, se faz um acordo comercial. O petróleo da Líbia, na mão de quem que vai ficar? Dos franceses, ingleses, italianos, norte-americanos e tal, faz-se um acordo, cada um fica com uma determinada fatia de acordo com a sua presença militar dentro do país, com a sua influência no governo do país, a sua presença no mercado mundial do petróleo. Agora, à medida que a crise se estende, a margem de manobra para concretizar esse tipo de acordo diminui. Isso leva a um acirramento da competição. E a competição, né, em última instância, dependendo do agravamento da crise, levará ao enfrentamento militar. Porque a competição, ela naturalmente se desenvolve como uma competição militar. Não é uma coisa que teria que acontecer de maneira extraordinária. Vocês vejam, por exemplo, que nos últimos anos, dada a dimensão da crise, o protecionismo em cada país aumentou extraordinariamente. Tem países que fazem o papel de bobo alegre no cenário internacional, que nem o Brasil, né? Enquanto todo mundo está aumentando o protecionismo, eles vão liberar tudo, vender tudo, entregar tudo na véspera da crise, né? E nós vamos ficar com um mico aqui na mão. O que mostra que os golpistas aqui, se a gente analisar o cenário internacional, eles são puros funcionários dos países imperialistas, né? Amanhã, se o negócio explodir aqui, eles pegam um avião, vão para Miami e tchau, né? A desgraça fica, a catástrofe fica para trás na mão de quem mora aqui, né? De quem não quer ou não pode ir para Miami, né? Esse que vai acontecer. Vocês vejam que a crise europeia, ela aponta no sentido oposto daquilo que o governo brasileiro está fazendo. Agora, o que o governo brasileiro, o governo golpista, né, está fazendo, interessa aos países imperialistas, lógico. Quer dizer, no meio de uma crise total, o outro abre todas as porteiras, libera todos vende tudo, entrega tudo. Isso, logicamente, só pode levar a um desastre econômico de proporções nunca antes imaginadas dentro do Brasil, né?